Estados Unidos testam 2 armas nucleares desarmadas, Minuta 3. Os militares dos Estados Unidos testaram 2 mísseis balísticos intercontinentais, Minuta 3, desarmados esta semana, com a Força Aérea observando que eles não foram impulsionados pelos acontecimentos mundiais atuais. Os testes, que envolveram a Força Aérea e a Força Espacial, ocorreram em 4 e 6 de junho, na base da Força Espacial de Vandenberg, Califórnia, observou o Comando de Ataque Global da Força Aérea em seu comunicado. A imprensa, esse comando tem a tarefa de lidar com a perna da tríade nuclear dos Estados Unidos, que também é composta por armas nucleares lançadas por submarinos e bombardeiros. O Defense News contatou o comando para saber se os testes foram considerados bem-sucedidos. A empresa nuclear dos Estados Unidos é a pedra angular da segurança para os nossos aliados e parceiros em todo o mundo, disse o coronel Chris Croce, chefe do 377 Grupo de Teste e Avaliação, no anúncio de 4 de junho. O teste de lançamento de hoje é apenas um exemplo de como os ICBMs do nosso país, os aviadores profissionais que os mantêm e operam, demonstram a prontidão e a confiabilidade do sistema de armas. Isso demonstra nosso compromisso com a dissuasão, enquanto permanecemos em alerta contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 360 dias por ano. O veículo de reentrada de cada míssil viajou aproximadamente 4.200 milhas até o local de teste de defesa contra mísseis balísticos Ronald Reagan, no atol de Kwajalein, na República das Ilhas Marshall. Os veículos de reentrada são a parte superior do ICBM que transportava a ogiva nuclear. Eles são projetados para se separar do míssil, formar um arco no espaço e então reentrar na atmosfera da Terra para atingir o alvo pretendido. O sistema ICBM Minuta 3 tornou-se operacional pela primeira vez na década de 1970 e espera-se que estivesse em serviço por uma década, mas agora, cerca de 50 anos depois, as armas ainda estão em uso e continuarão assim até a década de 2030. De acordo com a declaração de novembro do deputado Mike Rogers, republicano do Alabama, que preside o Comitê de Serviços Armados da Câmara, os militares destruíram intencionalmente o ICBM desarmado no início do mês, durante um teste devido a uma anomalia, disse a Força Aérea na época. Devemos modernizar nossa dissuasão nuclear envelhecida, substituir o míssil Minuta 3, bem como o resto do nosso empreendimento nuclear por sistemas modernos, disse Rogers em resposta ao teste abortado. Na verdade, a Força Aérea pretende colocar em campo seu próximo ICBM, denominado Sentinel, embora o programa esteja atrasado e o seu custo tenha crescido além do previsto. Após um atraso, o primeiro voo de teste do míssil nuclear deverá ocorrer em fevereiro de 2026, de acordo com os documentos orçamentários da Força Aérea Americana. Em um comunicado conjunto, a imprensa de massa, a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, e o deputado John Garamendi, da Califórnia, observaram inconsistências no cronograma da Força Aérea para a substituição do Minuta 3. O programa Sentinel substituirá o ICBM do programa Minuta 3, que foi considerado viável até meados da década de 2030 pelos líderes da Força Aérea, sem potencial extensão de sua vida útil. No entanto, este cronograma é inconsistente com os planos da Força Aérea de continuar a manter o programa Minuta 3 durante os próximos 15 a 20 anos, enquanto o programa Sentinel é implementado em etapas, disseram os dois democratas. Mesmo supondo que a Força Aérea seja capaz de cumprir o cronograma pretendido, a Força Aérea deve contar com o Minuta 3 pelo menos até 2036. O presidente finlandês não vê urgência em estacionar permanentemente tropas da OTAN. A Finlândia, membro da OTAN adjacente à Rússia, não tem planos de convidar tropas dos Estados Unidos ou de outras alianças para ficar permanentemente estacionadas no país, disse o presidente finlandês Alexander Stubb em 6 de junho. Quero dissolver a ideia de que iremos trazer brigadas de soldados da OTAN ou de soldados americanos para cá, disse Stubb numa conferência de imprensa com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em Helsinki. Isso não estamos fazendo, mas acolhemos com satisfação o treinamento intensivo. Os eventos multinacionais de treino militar na Finlândia ampliados para fazer com que as visitas durem mais tempo já carregam um ar de presença da aliança, disse Stubb, eliminando a necessidade de algo mais a longo prazo. Além disso, argumentou ele, a Finlândia tem um grande banco de aspirantes a combatentes.
Lembro sempre aos nossos amigos internacionais que temos 280 mil homens e mulheres em reservas que podem ser mobilizados em tempos de guerra, disse ele. A Finlândia, membro da OTAN desde abril de 2023, partilha uma fronteira de 830 milhas com a Rússia. Antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, as autoridades finlandesas elogiaram a cooperação transfronteiriça prática entre os dois países. A fronteira está agora fechada no meio de preocupações, especialmente das nações nórdicas e bálticas, de que a Rússia esteja a intensificar atos de sabotagem e a transformar a migração em armas em passagens fronteiriças porosas. Stoltenberg disse que a aliança não tem nenhuma indicação de planos de ataque russos contra qualquer membro da OTAN no momento. Agora é claro que a Rússia está mais do que preocupada com a guerra na Ucrânia. Disse ele quando questionado por um repórter sobre tais avisos de ataque emitidos por outros líderes militares. Na verdade, eles transferiram muitas forças das vizinhanças da Finlândia e dos países nórdicos para a Ucrânia. Stubb concordou. A melhor maneira de prevenir a guerra é preparar-se para ela. Disse ele, mas toda a ideia de que um país como a Rússia atacaria ou intimidaria de alguma forma a maior aliança militar do mundo simplesmente considera bastante implausível. Especialista dos Estados Unidos sugere ao país roubar a tecnologia de veículos elétricos chineses. A sugestão foi dada pelo diretor de um think tank norte-americano durante uma palestra, quando defendeu que os Estados Unidos deveriam atrair fabricantes chineses de veículos elétricos para produzirem no país e assim roubar sua propriedade intelectual. De acordo com o Global Times, o especialista declarou que os Estados Unidos poderiam atrair os fabricantes chineses de automóveis com o motivo oculto de superá-los no mercado norte-americano e conter o avanço tecnológico da China. Acredito que o desenvolvimento da indústria de veículos elétricos dos Estados Unidos está muito atrás do da China, enfatizou Jake Werner, diretor interino do programa da Ásia Oriental do Instituto Quincy, durante um recente seminário nos Estados Unidos. Werner instou os Estados Unidos a encontrar uma maneira de garantir que as empresas norte-americanas sejam competitivas no setor de veículos elétricos, dada a sua importância para o futuro da economia do país. A melhor solução é trazer empresas chinesas para que produzam nos Estados Unidos e, em seguida, deveríamos roubar sua propriedade intelectual, disse Werner. Após a revelação, especialistas chineses disseram ao Global Times que o apelo para roubar as tecnologias de veículos elétricos chineses reflete uma mentalidade distorcida dos Estados Unidos diante da concorrência da China. Li Yong, pesquisador da Associação Chinesa do Comércio Internacional, afirmou que o discurso de Werner reflete a natureza desleal da competição entre a China e os Estados Unidos, uma vez que Washington sempre desvia a competição do mercado e viola as normas comerciais globais para conter a China. Hoje em dia, alguns nos Estados Unidos estão mais descarados ao não evitar a palavra roubar, disse Lee, afirmando que o país possui dificuldade em aceitar o crescente poder da indústria chinesa de veículos elétricos. O Global Times destaca que o rápido desenvolvimento da indústria chinesa perturba alguns políticos norte-americanos que veem nela uma grande ameaça. Tanto que, em maio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou ao escritório de representante do comércio dos Estados Unidos que aumentasse as tarifas sobre produtos chineses em 18 bilhões, incluindo veículos elétricos, com tarifas subindo de 25% para 100%. A Aliança de Inteligência Ocidental acusa a China de recrutar ex-pilotos da OTAN. Segundo a entidade, ex-pilotos de caça de vários países ocidentais estão sendo atraídos para trabalhar na Força Aérea e na Marinha chinesas. O Exército de Libertação Popular da China está recrutando pilotos ocidentais aposentados, afirmou em um comunicado da Aliança de Inteligência 5 Olhos, que inclui a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, a Nova Zelândia e o Reino Unido. O Exército de Libertação Popular da China está usando empresas privadas na África do Sul e na República Popular da China para contratar ex-pilotos de caça do Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e outros países ocidentais, a fim de treinar pilotos para sua própria Força Aérea e Marinha, de comunicado. Os autores do documento afirmaram que a China está tentando obter conhecimento de táticas, tecnologias e procedimentos das forças aéreas ocidentais e que, ao mesmo tempo, supostamente coloca em risco os próprios veteranos recrutados, seus ex-colegas e a segurança dos Estados Unidos e seus aliados. Em fevereiro, a mídia relatou que, segundo informações de funcionários da OTAN, pilotos dos países ocidentais estavam sendo aliciados pela China,
As fontes mostravam preocupação de que informações sobre táticas, técnicas e procedimentos aéreos dos Estados Unidos e da OTAN poderiam acabar nas mãos de Pequim. Estados Unidos aprovam venda de peças de reposição e reparo de caças F-16 a Taiwan por 300 milhões de dólares. Segundo a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa dos Estados Unidos, o Departamento de Estado do país aprovou a venda, que deve ser finalizada em julho. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda a Taiwan de peças de reposição e reparo de caça F-16 por um valor estimado em 300 milhões de dólares, comunicou na quarta-feira, 5/6/2024, a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa do Pentágono. O Ministério de Defesa Nacional de Taiwan agradeceu ao Washington, sublinhando que a venda aumentaria as capacidades de combate e defesa da Força Aérea da ilha. Ele revelou que a venda seria finalizada em julho deste ano. Wellington Koo, o ministro da Defesa de Taiwan, disse na quinta-feira, 6/6/2024, aos repórteres que Taiwan deve aumentar sua capacidade de autodefesa e contribuir para a dissuasão efetiva na estratégia dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico. Mas com relação à cooperação militar entre Taiwan e os Estados Unidos, há muitas coisas que só podemos fazer, não dizer, disse ele. A venda ajudará a melhorar a segurança do destinatário e auxiliará na manutenção da estabilidade política, do equilíbrio militar e do progresso econômico da região. A China tem exigido repetidamente que os Estados Unidos, o maior fornecedor de armas de Taiwan, suspendam a venda de armas para o território autogovernado que Pequim reivindica como seu. As autoridades de Taipei, por sua vez, apesar de não declarar a independência formal, disseram várias vezes que Taiwan já é independente. Agrupamento de tropas norte da Rússia reforça posições dianteiras e inflige 140 baixas na Ucrânia. As tropas russas eliminaram várias centenas de militares ucranianos nas últimas 24 horas, além de uma grande quantidade de equipamentos. Os agrupamentos de tropas russos Vostok, Leste, Dnieper e Trensk, Centro, eliminaram até 555 soldados ucranianos, além de 21 veículos militares e outros equipamentos, relatou na quinta-feira, 6/6, o Ministério da Defesa da Rússia. Os agrupamentos Sever, Norte, Zapad e Oeste, por sua vez, atingiram com sucesso cerca de 295 efetivos adversários, junto com 12 veículos militares e outros meios militares, acrescentou o órgão militar. Já o agrupamento de tropas Yong-Su aniquilou até 640 soldados das Forças Armadas da Ucrânia, aos quais se adicionam 4 veículos militares e outros armamentos. As tropas russas também acertaram em um armazém de barcos não tripulados, um local de preparação e lançamento de drones, local de destacamento temporário de mercenários estrangeiros, 48 drones ucranianos, um míssil antinavio Neptune, 7 foguetes HIMARS, Okha, detalhou. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 610 aviões, 274 helicópteros, 25.225 veículos aéreos não tripulados, 527 sistemas de defesa antiaérea, 16.276 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.330 lançadores multifoguetes, 10.162 peças de artilharia de campanha e morteiros e 22.311 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Cuba receberá 3 navios e um submarino nuclear da Marinha Russa em Havana. Estados Unidos reagem. Um submarino russo com propulsão nuclear que não transportará armas nucleares visitará Havana na próxima semana, anunciaram nesta quinta-feira, 6/6, autoridades cubanas. O submarino nuclear Kazan e 3 outros navios da Marinha Russa, incluindo a fragata Missa, Almirante Gorshkov, um petroleiro e um rebocador de salvamento, atracarão na capital cubana de 12 a 17 de julho, disse o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba em um comunicado. Nenhum dos navios transporta armas nucleares, não representa uma ameaça para a região, acrescentou o Ministério. A pasta também afirmou que a jornada dos navios corresponde às históricas relações de amizade entre Cuba e a Federação da Rússia. A chegada, os marinheiros russos serão recebidos com disparo de saltações, depois farão visitas de cortesia a funcionários e colegas cubanos. O senador norte-americano Marco Rubio, do Partido Republicano, sugeriu também nesta quinta-feira que o governo norte-americano deve estar preparado para impor medidas a Havana
caso hospede navios russos e um submarino nuclear. Há mais de 30 anos que não temos um submarino russo com mísseis com capacidade nuclear operando no Caribe. Portanto, se o regime cubano decidir permitir que um deles pare em um porto e a apenas 144 quilômetros de nossas costas, a administração Biden deve impor medidas reais, afirmou o senador em um post no X. Autoridades norte-americanas veem o envio da Marinha de Moscou como uma tática de mensagem após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter permitido na semana passada que a Ucrânia utilizasse armas fornecidas pelo seu país em ataques ao território russo. No entanto, mais tarde ainda, nesta quinta-feira, a Casa Branca disse que vai monitorar a situação de perto, mas não vê esse acontecimento como uma ameaça à segurança nacional, disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby. França fornecerá caças Mirage 2005 à Ucrânia, diz Macron. Paris enviará caças Mirage 2005 para Kiev, treinará pilotos ucranianos. É o que disse o presidente francês Emmanuel Macron nesta quinta-feira, 6 de 6 de 2024. O presidente francês também comentou que a Ucrânia solicitou a presença de instrutores militares ocidentais em seu solo, embora isso, segundo Macron, não seja um fator que represente uma escalada em si. Amanhã iniciaremos uma nova cooperação e anunciaremos a transferência de aeronave Mirage 2005 a Kiev, disse Macron. A BFM TV, imprensa francesa, acrescentando que o programa de formação de pilotos será lançado antes do fim do ano. A França entregará 5 novos caças à Ucrânia, informou o canal BFM TV. Macron afirmou ainda que a França planeja treinar 4.500 soldados ucranianos, mas não considera a decisão uma escalada. Vamos lançar um programa de treinamento de pilotos e posteriormente entregaremos essas aeronaves, complementou. Após a quimera de Singapura, uma questão de prioridade dos Estados Unidos na zona quente da Ásia. A viagem do senador Chris Coons a Singapura na semana passada começou com 2 palavras notáveis. O primeiro foi Taiwan. Pouco antes da chegada de Coons, a China lançou um exercício militar para preparação insular, que o chefe do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos chamou de ensaio de uma invasão. A segunda foi para as Filipinas, cujos navios enfrentam regularmente o assédio da Guarda Costeira Chinesa em áreas ao redor do mar da China Meridional, que ambos os países reivindicam como seu próprio território. Estas questões foram os principais tópicos de discussão na última paragem de Coons, o diálogo de Shangri-La, a maior conferência de defesa da Ásia. Na primeira noite da quimera, o presidente filipino Ferdinando Marcos Júnior disse que se as atividades militares da China matassem um cidadão filipino, seu governo provavelmente consideraria isso um ato de guerra que poderia atrair os Estados Unidos para o conflito, uma vez que é aliado do arquipélago. 2 dias depois, o ministro da Defesa chinês, almirante Dong Han, dedicou grande parte dos seus comentários a condenar o suposto separatismo de Taiwan, uma nação insular que a China considera uma província rebelde que ameaçou retomar a força. Dong alertou que as probabilidades de uma reunificação pacífica com a ilha estavam diminuindo. A retórica no diálogo de Shangri-La levantou uma questão importante sobre a segurança na região Indo-Pacífico. A independência de Taiwan e o território disputado no mar da China Meridional têm sido assuntos tensos há muito tempo. Mas qual é a mais provável que conduza a um conflito? Pergunta. Essa é uma parte importante do trabalho de Coons. O democrata de Delaware faz parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que ajudará a direcionar 2 mil milhões de dólares em ajuda militar de longo prazo para a região. Os Estados Unidos já estão a mapear para onde irá esse dinheiro, juntamente com um adicional de 1,9 mil milhões de dólares em financiamento de curto prazo. A maior parte irá para Taiwan, mas a forma
Como o governo dividirá o montante total dependerá em parte de onde a ameaça aparecer mais aguda. Há toda uma série de conversações em curso entre os Estados Unidos e Taiwan, os Estados Unidos e as Filipinas, e meia dúzia de outros intervenientes regionais descontam no entrevista. Essas conversas devem então informar a seleção final em termos de quando, para cada um e com que propósito. A questão maior, acrescentou ele, é não deixar que isso demore muito. Mas quanto tempo é muito longo? Pergunta. Alguns em Washington estão cada vez mais preocupados com as possibilidades de conflito de curto prazo sobre Taiwan, devido em parte ao grande reforço militar da China sob seu líder Xi Jinping. As atualizações de equipamentos fazem parte do esforço de modernização militar da China, mas o treinamento também contribui para isso. Os seus exercícios em torno de Taiwan tornaram-se mais agressivos nos últimos anos e agora quebra regularmente a regra tática. Mas, outrora, sacrossanta de não cruzar a linha média do Estreito de Taiwan. Algumas pessoas no Congresso, no Pentágono, temem que o novo status quo possa tornar a ameaça real da China mais difícil de avaliar. Compare isso com o Second Thomas Sowell, um Recife disputado no mar da China Meridional. Pequim reivindica a soberania sobre a área, apesar de uma decisão de 2016 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que invalidou essa abordagem. Desde o ano passado, a China tem usado navios da Guarda Costeira e outras embarcações para disparar canhões de água e abordar navios filipinos, entre outros meios de assédio. Alguns navios filipinos foram danificados pelo estresse. Os observadores interrogaram-se sobre onde é que as Filipinas traçarão uma linha vermelha e invocarão um tratado de defesa mútua com os Estados Unidos. Invocarão um tratado de defesa mútua que os Estados Unidos dizem estar preparados para cumprir. Marcos não disse que a morte de um cidadão filipino desencadearia automaticamente esse acordo, mas disse que seria muito próximo do que definimos como um ato de guerra. Muitas pessoas concordam que Taiwan continua a ser o desafio mais importante porque o potencial de escalada é muito elevado, disse Gregor Polling, especialista em segurança asiática do think tank Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, com sede em Washington. Mas o Mar-Sul da China não pode ser ignorado porque tem a maior probabilidade de escalada, mesmo que seja relativamente baixa. Em resposta às diferentes ameaças, tanto Taiwan como as Filipinas têm vindo a atualizar suas respectivas forças armadas. Muitos objetivos de Taiwan envolvem a compra de armas fabricadas nos Estados Unidos através do programa de vendas militares estrangeiros do Pentágono. Embora uma grande parte destas esteja a levar mais tempo do que qualquer uma das partes deseja, o deputado Michel Macau, republicano do Texas, disse que havia um total de 22 sistemas de armas que ele aprovou desde 4 anos atrás em sua posição como presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara. Mas essas armas ainda não saíram do país, observou ele durante uma entrevista em Shangri-La Dialogue. Entretanto, as Filipinas modificaram seu plano de modernização militar no meio de confrontos com as forças chinesas e também assinaram um acordo de segurança mais profundo com os Estados Unidos no ano passado. Essa cooperação levou a exercícios militares maiores entre os dois países, incluindo um que terminou algumas semanas antes da conferência. Duas guerras quentes. Para reforçar ainda mais as defesas de cada país, os Estados Unidos aprovaram uma lei de segurança de 95 mil milhões de dólares em abril, incluía cerca de 4 mil milhões de dólares em financiamento militar estrangeiro para a venda de armas a longo prazo e outros 1,9 mil milhões de dólares para substituir estoques que os Estados Unidos enviam a partir de seus próprios inventários. Diz que discutiu esta ajuda nas suas reuniões com autoridades taiwanesas e filipinas, incluindo os presidentes de ambos os países. A questão de como gastar esse dinheiro depende de diversas variáveis, além do senso de urgência relacionado com cada ameaça. Diz que os Estados Unidos avaliarão quanto equipamento cada militar pode absorver em um determinado momento. Isso será mais difícil de responder para as Filipinas, que, ao contrário de Taiwan, receberam pequenas quantidades de material fabricado nos Estados Unidos nos últimos anos, relativamente falando. No ano passado, o número foi de 40 milhões de financiamento de SCONS, rindo ao acrescentar.
Algo entre 40 milhões e 500 milhões é provavelmente o número certo. Outro fator é a rapidez com que as empresas de defesa americanas podem entregar. Um tema que Macau levantou várias vezes, uma vez que os Estados Unidos também estão a fornecer dois outros parceiros armar Israel e a Ucrânia. O primeiro está a travar uma guerra contra um grupo militante Hamas e o último está a defender-se contra a invasão russa. Colocou uma pressão sobre a indústria de defesa. Temos duas guerras quentes e estamos numa zona quente aqui mesmo, disse ele. Além disso, embora Macau e Cons tenham concordado que a maior parte dos financiamentos irá para Taiwan e em menor medida para as Filipinas, existem outros países da região com necessidades. Os Estados Unidos agora têm dinheiro para ajudá-los, mas é uma quantia limitada. Minha opinião é que devemos nos concentrar principalmente em Taiwan e nas Filipinas neste momento, disse Cons. Mas vejam, mesmo 20 milhões ou 40 milhões de dólares em financiamento militar estrangeiro, para alguns dos nossos parceiros aqui, seriam significativos. A intenção da Tailândia de aderir ao BRICS reforça o papel do grupo no eixo do sul global, diz analista. Segundo o maior PIB da Associação de Nações do Sudoeste Asiático, a ASEAN, a Tailândia expressou o desejo de integrar o BRICS. Analistas destacam que a intenção consolida o alargamento do grupo e o adensamento das suas capacidades como ferramenta do sul global em um cenário de multipolaridade internacional. O governo da Tailândia aprovou recentemente um projeto para elaborar uma carta de intenção para integrar o BRICS. A expectativa do país asiático é acelerar a discussão sobre a adesão já na próxima cúpula do BRICS, prevista para outubro, em Kazan, na Rússia, que atualmente preside o grupo. Integrante da ASEAN, a Tailândia tem um produto interno bruto superior a 500 bilhões. Especialistas analisam como a adesão da Tailândia ao BRICS pode contribuir para o grupo e que benefício ela traria para o Brasil. Renan Montenegro, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal de Pernambuco, afirma que a intenção da Tailândia de integrar o BRICS reflete o fortalecimento do grupo, que já contou com uma primeira rodada de expansão, recentemente passou a incluir desde o início deste ano Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. Mais do que isso, aponta para uma maior representatividade no mundo em desenvolvimento dentro do BRICS, esse que é um bloco que surge exatamente na esteira da crise de 2008, na esteira da consolidação dos países do sul global, dos países emergentes como eixos importantes em uma multipolaridade internacional no século XXI. Então, certamente, a entrada da Tailândia mostra esse duplo processo de alargamento do bloco e de adensamento das suas capacidades, visto que estamos falando não de qualquer país. A Tailândia tem o segundo maior PIB da ASEAN, um país com 70 milhões de habitantes, é um país considerável. Montenegro acrescenta que, sendo consolidada a entrada da Tailândia, o BRICS passa a ter representantes em várias partes do mundo. Na Ásia Meridional, que é o caso da Índia, na Eurásia, é o caso da Rússia. Na África, além da África do Sul, temos a Etiópia e o Egito, que é norte da África. No Oriente Médio, ali no Golfo e arredores, temos a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã. O Brasil, que é o gigante aqui na América do Sul, e temos a China. E agora com a Tailândia, o representante do Sudoeste Asiático. Isso faz com que o bloco se consolide como um bloco diverso em termos de tamanho das populações, de estrutura econômica, de capacidade de segurança. Nesse contexto, ele acrescenta que a articulação mostra alguma coesão em torno de reivindicações por maior legitimidade por alguma reforma dos mecanismos de governança internacional. Questionado sobre como a entrada da Tailândia no BRICS pode beneficiar o Brasil, Montenegro afirma que, nesse caso, os benefícios seriam mais indiretos que diretos. Isso porque, embora o BRICS constitua um bloco privilegiado de interlocução multilateral do Brasil, a relação do país com a ASEAN se dá também fora do grupo. Em termos comerciais, a ASEAN já é, há alguns anos, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil.
Em termos de destino de exportações, entre 2019 e 2023, o crescimento médio de exportações do Brasil para a ASEAN foi na casa dos 20%, praticamente 9 a 10 pontos acima do crescimento das exportações do Brasil como um todo. Então, o Brasil já tem grandes relações comerciais com a ASEAN. Ele lembra ainda o acordo assinado entre Mercosul e Singapura no final de 2023. O primeiro acordo de livre comércio do Mercosul com o país asiático. Singapura, embora seja uma cidade-estado, é um grande hub portuário, um grande hub exportador ali na Ásia, porque fica em uma localização extremamente estratégica. Então, esse acercamento do Brasil com a ASEAN ganha com a entrada da Tailândia no BRICS, mas eu diria que essa entrada da Tailândia no BRICS é apenas mais um componente de uma equação maior, afirma o especialista. Ele enfatiza que outro sinal de robustecimento dos laços diplomáticos, para além das relações econômicas do Brasil com o Sudoeste Asiático, como um todo, foi dado em março com a indicação inédita do Brasil de um embaixador para a ASEAN. O secretário da ASEAN fica em Jakarta, na Indonésia, e o Brasil acabou de indicar o embaixador Henrique Ferraro, que já apresentou suas credenciais para o secretário-geral da ASEAN. A partir de então, o Brasil passa a ter pelo menos 2 embaixadores em Jakarta, 2 embaixadores na Indonésia, é um embaixador de fato acreditado junto ao próprio país, a Indonésia, e um embaixador junto à ASEAN. Montenegro aponta que o BRICS está empreendendo uma série de movimentações de ampliação do grupo, que colocam as portas abertas não só para outros países da ASEAN, mas para quaisquer outros interessados. E ressalta que o interesse da Tailândia sinaliza uma continuação desse processo. Segundo ele, isso mostra que o BRICS está, de fato, consolidado como um eixo de cooperação multilateral entre os países em desenvolvimento. Por outro lado, isso pode sinalizar problemas em torno da construção de consenso e mesmo pode significar para o caso brasileiro, em especial, uma perda de capacidade de barganha com atores importantes, particularmente a China. Quantos mais atores se sentam à mesa, menos tempo se tem para se fazer ouvir e, claro, menos tempo também se tem para falar. Então, a ampliação pode soar albiçarreira, pode soar positiva, a ampliação do BRICS, mas ao mesmo tempo, pensando do lado brasileiro, pode trazer também alguns entraves importantes para alguma capacidade de protagonismo do Brasil no BRICS. Paulo Borba Cacela, professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e coordenador do grupo de estudos sobre BRICS da USP, afirma que o BRICS ampliou sua relevância por ser uma inovação em um cenário internacional cheio de incertezas. Ele classifica o BRICS como um grupo de atuação conjunta, até aqui pacífica, que tem a China como polo central. Diversamente de outros grupamentos de países, o BRICS começa com propostas de reforma das instituições financeiras internacionais, FMI e Banco Mundial. Enquanto isso não se faz plenamente, criou seu próprio banco de desenvolvimento, afirma Cacela. Montenegro, por sua vez, explica que o cenário atual das relações internacionais aponta uma certa consolidação de uma estrutura multipolar, na qual os Estados Unidos não conseguem mais articular todas as engrenagens da governança internacional sozinhos, enquanto a China cada vez mais se torna um ator fundamental. Essa multipolaridade invariavelmente atravessa as potências regionais, ou seja, tem um contexto internacional em que as regiões têm grande impacto na governança. É um cenário de transição sistêmica, de provável transição hegemônica, talvez, que fica muito saliente essa disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, explica. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os conflitos mais recentes agora no Oriente Médio, envolvendo Israel, Hezbollah, Hamas e Irã, tudo isso tem mostrado como o mundo parece cada vez mais caminhar para 2 blocos bem claramente identificados, muito embora alguns países, pelo menos retoricamente, adotem um não alinhamento, como é o caso chinês. Mas, nesses termos, o BRICS ganha relevância, sobretudo quando passa a contar com países como a Arábia Saudita e o Irã, países que geopoliticamente estão de lado opostos, porém estão juntos no BRICS. Isso explica bastante a relevância do bloco, porque além das disputas geopolíticas como um todo, o bloco tende a ter alguma coesão na sua retórica complementa. Ademais, Montenegro afirma que fazer parte do BRICS abre a possibilidade de acessar com mais facilidade recursos do novo Banco de Desenvolvimento,
o Banco do BRICS e do Arranjo Contingente de Reservas, que é um fundo de emergência do BRICS para estabilização em caso de eventuais problemas em balanço de pagamentos. A opinião é compartilhada por Casella, que afirma que o BRICS não é uma organização internacional, mas criou um novo banco de desenvolvimento que pode ter participação de terceiros estados no capital do banco e também financiar projetos para terceiros estados. No entanto, Casella diz não considerar provável que novos participantes venham a ser admitidos imediatamente ainda neste ano. A passagem de 5 para 10 países no BRICS, primeira ampliação desde a chegada da África do Sul em 2011, quando os chineses organizaram a chegada na reunião da cúpula de Sanya, na China, é uma grande mutação da dinâmica do BRICS. Ninguém ainda pode saber como funcionará o BRICS com 10 estados. Ainda será necessário algum tempo para que os 5 novos se integrem a todos os mais de 100 grupos de trabalho em andamento no BRICS.